O que é tempo? Você acha que sabe a resposta, não é? Tempo é aquilo que o relógio marca. Tempo é o que passa. Tempo é passado, presente e futuro. Mas senta aí, porque eu vou te mostrar que tempo é muito mais estranho, muito mais profundo e muito mais misterioso do que qualquer coisa que seu professor te ensinou. E quando eu terminar, você vai olhar para o relógio de um jeito completamente diferente. Deixa eu começar com uma pergunta simples que deveria te fazer pensar. O que é tempo? Não, sério. O que é tempo? Na física, a gente define tempo operacionalmente. Tempo é o que um relógio lê. Mas isso não te diz o que tempo realmente é. Isso só te diz como a gente mede tempo. É como se alguém te perguntasse o que é distância e você respondesse: distância é o que uma régua mede. Tecnicamente correto, mas não muito esclarecedor. Quando Galileu começou a fazer experimentos sobre movimento, há 350 anos atrás, ele tinha um problema enorme. Ele podia medir distância facilmente, mas não tinha jeito preciso de medir tempo. Então, sabe o que ele fez? Usou o próprio pulso. Contava as batidas do coração para marcar intervalos de tempo. Hoje, a gente acha isso primitivo, mas pensa bem. O que é um relógio se não alguma coisa que se repete periodicamente? O pulso de Galileu era um relógio perfeitamente válido. Na verdade, todo relógio é baseado em algum fenômeno periódico. O movimento do Sol, as fases da Lua, o balanço de um pêndulo, a vibração de um cristal de quartzo, as oscilações de átomos de césio. A gente define tempo contando repetições de algo que aparentemente se repete regularmente. Mas aqui está isso a questão filosófica que deveria te manter acordado à noite. Como você sabe que essas coisas se repetem regularmente? Você pode dizer: eu comparo um relógio com outro. Se um pêndulo faz 10 balanços enquanto a Terra gira um certo ângulo, e isso acontece consistentemente, então ambos são periódicos, mas isso é raciocínio circular. Você está usando um relógio para verificar outro relógio. No fim das contas, tudo que a gente pode dizer é que a gente encontra regularidades na natureza que se encaixam umas nas outras. A gente chama isso de tempo. Agora deixa eu te contar algo que a maioria das pessoas não percebe. Nas leis fundamentais da física, tempo não tem uma direção preferida. As equações de Newton funcionam igualmente bem para frente ou para trás no tempo. Se você filmar bolas de bilhar colidindo e rodar o filme ao contrário, cada colisão ainda vai obedecer perfeitamente às leis de Newton. As leis são simétricas no tempo. Mas então, por que você nunca vê um ovo quebrado se remontar? Por que você lembra do passado, mas não lembra do futuro? Por que existe uma seta do tempo, uma direção clara de passado para futuro? A resposta está na segunda lei da termodinâmica e na entropia. E isso me leva a uma das minhas palestras favoritas que eu dei em Cornell, em 1964. Naquela palestra, eu expliquei que a diferença entre passado e futuro vem do fato de que o universo começou em um estado de entropia baixa. Isso é uma condição inicial, não uma lei fundamental. Se o universo tivesse começado em alta entropia, não haveria seta do tempo. A única razão pela qual você pode dizer isso aconteceu antes daquilo é porque a entropia era menor antes e maior depois. É a entropia que define a direção do tempo. E aqui está algo que sempre me fascinou. Lembrança é uma estrutura de baixa entropia. Quando você forma uma memória, você está criando uma configuração organizada de neurônios no seu cérebro que carrega informação sobre o passado. Você só pode formar essas memórias na direção do aumento de entropia. É por isso que você lembra do passado, não do futuro. Não é uma propriedade mística do tempo, é termodinâmica. Agora vamos falar sobre relatividade, porque Einstein mudou completamente como a gente pensa sobre tempo. Antes de Einstein, todo mundo pensava que tempo era absoluto. Newton falou sobre tempo absoluto, verdadeiro e matemático, que flui uniformemente sem relação a nada externo. Todo mundo no universo experimenta o mesmo tempo. Um segundo aqui é um segundo em Alpha Centauri. Mas Einstein descobriu que isso está errado. Tempo não é absoluto. Tempo depende de como você está se movendo e de quão forte é o campo gravitacional onde você está. Se você e eu estamos nos movendo em velocidades diferentes, nós vamos medir intervalos de tempo diferentes entre os mesmos dois eventos. Não é que um de nós está errado. Ambos estamos certos. Tempo realmente
é diferente para cada um de nós. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Imagina que você tem um irmão gêmeo. Você fica na Terra e seu irmão entra numa nave espacial que viaja a 90% da velocidade da luz por alguns anos. Quando ele volta, ele vai estar mais jovem que você. Não é truque, não é ilusão. Ele realmente viveu menos tempo. O tempo dele passou mais devagar que o seu. Isso foi testado com relógios atômicos em aviões. GPS não funcionaria se a gente não corrigisse esses efeitos relativísticos. E fica ainda mais estranho. O que você chama de agora não é o mesmo agora para alguém se movendo em velocidade diferente. Nas minhas palestras sobre espaço-tempo, eu expliquei que o que é simultâneo para você não é simultâneo para outra pessoa em movimento relativo. O presente de um pode estar no passado ou futuro do outro. Não existe um agora universal. Quando você olha para Alpha Centauri, você a vê como ela era há 4 anos. A luz levou 4 anos para chegar até você. Você pode perguntar, mas como Alpha Centauri está agora, neste exato momento? E a resposta é: essa pergunta não tem um significado físico bem definido. Agora, depende do seu sistema de coordenadas. É um conceito da sua mente, não algo fisicamente definido no momento presente. Então, tempo e espaço não são coisas separadas. Eles são inextricavelmente misturados em algo que a gente chama de espaço-tempo. Quando você muda de um referencial para outro, você não transforma apenas coordenadas espaciais. Você transforma tempo também. Um pouco do que é tempo para você se torna espaço para outra pessoa. E vice-versa. Eles se misturam. Agora deixa eu te contar sobre tempo no nível quântico, porque aí fica ainda mais bizarro. Na mecânica quântica que eu ajudei a desenvolver, tempo é tratado de um jeito muito especial. Ele não é uma variável quântica como posição ou momento. Tempo é um parâmetro clássico que indexa a evolução de estados quânticos. Quando eu calculei como amplitudes de probabilidade dependem do tempo, eu descobri que elas oscilam com uma frequência relacionada à energia. Se um sistema tem energia E, sua amplitude de probabilidade varia com o tempo como I elevado a menos I vezes, e sobre H barra vezes T. Essa oscilação temporal é fundamental para toda a mecânica quântica. E aqui está algo fascinante. Se um sistema está num estado de energia definida, nada muda probabilisticamente com o tempo. A gente chama isso de estado estacionário. Para ter mudança temporal nas probabilidades, você precisa ter uma superposição de estados com energias diferentes. As diferentes frequências de oscilação interferem, e isso cria evolução temporal. Deixa eu te dar outro insight sobre tempo que vem da minha teoria de eletrodinâmica quântica. Nas minhas equações, um elétron indo para frente no tempo é matematicamente idêntico a um pósitron indo para trás no tempo. Isso não é só uma curiosidade matemática. É uma maneira genuína de pensar sobre antipartículas. Elas são partículas normais viajando para trás no tempo. Então, o que isso significa? Significa que no nível fundamental, as leis da física não distinguem passado de futuro. Você pode ter processos indo em qualquer direção temporal. A única coisa que nos dá uma seta do tempo é a estatística de ter muitas partículas e a condição inicial especial do universo. E aqui está algo que sempre me fascinou sobre medir tempo. A gente pode medir tempos incrivelmente curtos agora. A gente pode falar sobre a vida de partículas que existem por apenas 10 elevado a menos 24 segundos. Isso é aproximadamente o tempo que luz leva para atravessar o núcleo de um átomo de hidrogênio, que é o menor objeto conhecido. Mas será que faz sentido falar de tempos ainda menores? Será que tempo existe numa escala menor que essa? Essas são perguntas abertas. Na escala de Planck, que é cerca de 10 elevado a menos 43 segundos, as noções normais de tempo provavelmente quebram completamente. Nessa escala, flutuações quânticas do próprio espaço-tempo se tornam importantes. Tempo pode deixar de ser uma variável contínua. Pode ser quantizado, vindo em pequenos pedaços discretos. Mas ainda não sabemos. Essa é física do futuro. Deixa eu te contar mais uma coisa profunda sobre tempo. Galileu percebeu algo crucial. As leis da física não dependem de quando você faz um experimento. Se você faz um experimento hoje e repete ele amanhã nas mesmas condições, você obtém o mesmo resultado. Isso é chamado de invariância translacional temporal. E por causa do teorema de Noether, essa simetria implica conservação de energia. Energia é conservada precisamente porque as leis da física não mudam com o tempo.
Então, tempo está profundamente conectado com energia. Na mecânica quântica, existe um princípio da incerteza entre energia e tempo, análogo ao princípio da incerteza entre posição e momento. Quanto mais precisamente você tenta medir energia, menos precisamente você pode saber quando mediu, e vice-versa. Isso tem consequências bizarras. Por períodos muito curtos de tempo, partículas podem violar conservação de energia. Elas podem emprestar energia do vácuo, criar pares de partícula-antipartícula do nada, e então se aniquilar antes que o universo perceba que algo errado aconteceu. O vácuo está fervendo com essas flutuações quânticas acontecendo em escalas de tempo minúsculas. Agora vou te contar sobre algo que muita gente não percebe. O que você chama de passado não é realmente passado, é presente. Você tem registros presentes, memórias presentes, fotografias presentes, que você interpreta como evidência de eventos passados. Mas todas essas coisas existem agora. O passado é uma inferência baseada em padrões presentes, e essas inferências só funcionam porque o universo começou em baixa entropia. Se você acordasse num universo em máxima entropia, completamente aleatório, você não teria memórias, você não teria registros, você não teria conceito de passado, porque não haveria padrões organizados para interpretar. De fato, não existe nada nas leis da física que impeça o universo de ter surgido espontaneamente há 5 minutos, completo com todas as suas memórias, todos os livros de história, tudo. As probabilidades são absurdamente baixas, mas não são zero. A única razão pela qual você acredita que o universo tem bilhões de anos é porque essa é a explicação mais simples para o estado atual das coisas. E deixa eu te falar sobre outra coisa estranha. Tempo pode não ser fundamental. Pode ser emergente, algo que surge apenas em certas aproximações ou em certos limites. Alguns físicos teóricos acham que no nível mais profundo da realidade, na teoria quântica da gravidade, tempo pode não existir. Pode haver apenas uma estrutura, atemporal. E o que a gente chama de tempo é apenas uma maneira particular de cortar através dessa estrutura. Então, o que é tempo, afinal? Depois de tudo isso, a resposta honesta é: a gente não sabe completamente. Tempo é o que um relógio mede, mas isso é uma definição operacional, não uma explicação fundamental. Tempo é relativo, dependendo de movimento e gravidade. Tempo tem uma direção definida por entropia. Tempo está misturado com espaço em espaço-tempo quadridimensional. Tempo no nível quântico é um parâmetro que indexa oscilações de amplitude. Mas a natureza profunda do tempo, por que ele existe, por que tem as propriedades que tem, permanece misterioso. E talvez seja sempre assim. Talvez tempo seja tão fundamental que não pode ser explicado em termos de algo mais básico. Ou talvez a gente ainda não tenha as ferramentas conceituais para entender o que tempo realmente é. Uma coisa eu sei: tempo não é o que seu professor te ensinou. Não é apenas uma variável que marca quando coisas acontecem. É uma estrutura complexa entrelaçada com espaço, com energia, com entropia, com causalidade. É relativo, é emergente, é misterioso. E essa é a beleza da física. Quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe o quão pouco realmente entendemos. E tempo é um dos maiores mistérios de todos. Essa é a minha maneira de pensar sobre tempo. E é assim que você deveria pensar também.